Fala, meu povo! Chegamos com mais um vídeo em nosso canal com um assunto que mistura geografia, mistura curiosidades, mistura religião, enfim, tudo que eu mais gosto. Nós vamos falar de um dos rios mais amados, de um dos rios mais sagrados e também de um dos rios mais maltratados do mundo, o indiano Ganges. Antes de entrarmos em nosso assunto, agradecer sempre ao Colégio Cotemig, onde eu trabalho há 17 anos, formando técnicos em informática, como também preparando para a vida e para o Enem. Bom, vamos começar falando um pouquinho da Índia, país impressionante, país muito diferente do que nós conhecemos aqui no Brasil, com muita riqueza e também muita pobreza e miséria. É um país desigual, assim como o nosso. Porém, no volume, os números indianos realmente impressionam. Segunda maior população do mundo, segundo as estimativas da ONU, com 1 bilhão 380 milhões de habitantes. Logo, no ano que vem, no tardar 3, 4 anos, a Índia vai ser a maior população do mundo, ultrapassando a China. Os dois, China e Índia, estão 1 bilhão à frente do terceiro colocado, que são os Estados Unidos. Em termos de território, a Índia é o 7º maior país do mundo, com 3 milhões 287 mil quilômetros quadrados, bem menor do que o Brasil, que tem 8 milhões e meio. Então, com a população gigante, quase 7 vezes maior do que a nossa, e um território bem menor, a densidade demográfica indiana é inúmeras vezes maior do que a brasileira. Em termos de PIB, um dado interessante, a Índia já é o 6º maior PIB do mundo, com 2 trilhões 664 milhões de dólares, e um fator interessante, logo vai passar o 5º colocado, que é o Reino Unido, país que colonizou a Índia. Eu vou aguardar essa ultrapassagem igual a Fórmula 1. Vai ser fantástico ver a superação dos indianos. 23 línguas oficiais e cerca de 3 mil castas, que é um sistema de hierarquia social dependendo da sua origem. Obviamente, esse sistema não existe mais de forma oficial, mas extraoficialmente, na cultura dos indianos, ainda permanece aquela ideia de que se você vem de uma casta humilde, uma casta pobre, você só pode ocupar determinados postos na sociedade. Isso gera uma imobilidade social, dificulta a ascensão social das pessoas, enfim, mesmo sabendo que não existe mais de forma oficial, ainda está dentro da cultura indiana. E agora vamos falar do rio Ganges, que é o rio mais importante da Índia, um dos mais importantes do mundo. Então o rio nasce na Cordilheira, então ele recebe água que vem do degelo das próprias montanhas que formam a mais alta cordilheira do planeta Terra, e ele tem uma extensão de 2.510 quilômetros, levando em consideração o seu delta. Quando o Ganges entra no país chamado Bangladesh, então na divisa da Índia com Bangladesh, o Ganges ele abre um delta, que são ramificações se espalhando por uma área muito grande, e aí sim recebendo outros nomes como Padma, enfim, como o próprio rio Hooghly, que passa na cidade famosa Calcutá. Então, contando ali com seus defluentes, então inclusive isso é uma palavra muito interessante, até mesmo professores não conhecem. Afluente é um rio que deságua em outro. Então, se o rio A deságua no B, o A é um afluente do B. Ele é um tributário do B. Ele derrama suas águas no rio B. Defluente é ao contrário. É um rio que vem de um rio maior e ele se ramifica em vários rios. Todos esses pequeninos rios
Todas essas pequeninas ramificações se chamam defluentes. Então, enquanto os afluentes são vários, formando um grande rio, os defluentes, eles são consequências de um grande rio que se ramificou. Então, contando aí o seu delta, 2.510 quilômetros, passando aí por cidades famosas como Kara, Allahabad e a cidade sagrada de Varanasi. Aproveitando o tema, o rio Ganges, ele é considerado pela religião hindu a personificação da deusa Ganga Kaligati. Então, a religião hindu, ela acredita que essa deusa é que faz a passagem desse mundo para o mundo pós-vida, o mundo que continua depois da morte. Então, os hindus, eles acreditam que não existe uma vida completa sem que a pessoa, pelo menos uma vez, se banhe no rio Ganges. E muitas pessoas, após a morte, têm os seus cadáveres colocados no Ganges. Alguns de forma relativamente correta, né, passando ali por um processo de cremação, enquanto outras pessoas que não têm tanto dinheiro assim, às vezes têm os seus corpos lançados, simplesmente enrolados em panos. Então, é um rio que não custa nada você estar nadando lá e se deparar ali com um cadáver humano. Isso é bem comum no Ganges. Eu não vou ficar mostrando aqui porque meu canal não tem aquela pegada sensacionalista. Mas se você pesquisar no Google aí, você vai encontrar. Enfim, o rio Ganges, ele, apesar de sagrado, de muito querido pelos indianos, todo indiano, uma vez na vida, tem que ir lá se banhar nele, tipo os muçulmanos têm que ir em Meca. Ele é um rio extremamente poluído. A bacia do rio Ganges é uma bacia onde moram cerca de 600 milhões de pessoas. Então são 3 Brasis vivendo ali nas margens do Ganges e de seus afluentes. Então esgotos urbanos, lixos tóxicos, lixos industriais, até mesmo o hospital que trata tuberculose lança seus esgotos no Ganges sem nenhum tipo de tratamento. Então, no mesmo lugar onde as pessoas se banham para se purificar, você encontra ali corpos e encontra também uma quantidade enorme de coliformes fecais em níveis muito acima do que a Organização Mundial de Saúde preconiza. Então, quando assistimos aqueles festivais hindus à beira do rio Ganges, a gente sabe que aquelas pessoas estão correndo alto risco de se infectarem com doenças. Em um país que não dá tanta importância assim ao tratamento de esgoto, não dá tanta importância assim à limpeza de seus rios, algo muito parecido com o que vemos nos grandes rios que passam em grandes cidades do Brasil, realmente é de assustar. Fica aí a curiosidade, a admiração pela cultura indiana, mas, infelizmente, fica aí também uma lição muito ruim do que não se fazer com o rio. Demorou? Fica com Deus todo mundo. Abraço do Clebinho.